Tailana, como já fui apresentada, sou cearense, caí aqui de paraquedas em Londrina. Há um projeto junto com o governo do Paraná, a FGV me mandou para cá e aqui eu fiquei. Vou completar 1 ano de história aqui em Londrina só, mas me apaixonei assim pela cidade e não quero sair mais assim, né? Então, primeiramente eu agradeço ao GDG Londrina pela oportunidade de eu poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês, mas também, né, ter uma troca, porque eu quero constantemente, assim, possível, que vocês consigam interagir comigo, fazer perguntas, enfim. E a gente poder estabelecer aqui um diálogo crescente, né, para se desenvolver profissionalmente dos dois lados. Bom, quando entrei em projetos, né, eu digo que eu não entrei em projetos depois da minha fase adulta. Eu entrei desde criança, porque eu era aquele tipo de pessoa que adorava participar das coisas de escola. Então, para a gente poder começar, eu quero ambientar vocês no seguinte aspecto. Vou fazer provocações durante a palestra, tá? Então, por favor, alguém responda aí. Quem de vocês, levanta aí a mão, gostava de participar de projetos escolares? Levanta a mão. Boa. Agora, quem participava à força? Tipo assim, porque era o ponto, era a nota. A gente está bem dividido, né? Mas acontece que a nossa vida, cada coisa que a gente faz na nossa vida é um projeto, né? Se a gente planeja um aniversário, se a gente planeja uma viagem, se a gente planeja qualquer ponto da nossa vida, a gente está fazendo um projeto a partir dali, porque tem um início, um meio, um fim, um orçamento e tudo mais. Mas eu não quero entrar hoje na parte técnica, porque o pilar dessa palestra fala sobre liderança e inteligência emocional. Não vou citar nomes aqui de quem é mestre de inteligência emocional, porque eu acredito que a inteligência emocional ela vem muito mais além da teoria, ela vem de dentro das vivências que a gente tem no nosso cotidiano e de como a gente se desenvolve enquanto seres humanos. Numa sociedade tão pesada que a gente vive, de informação, de excessos, né? Inclusive eu gosto muito da Sociedade do Cansaço, que é o livro no qual eu produzi um artigo sobre ele. A gente fica pensando qual é o nosso projeto de vida, em que projeto nós estamos nos envolvendo e como nós queremos um dia nos destacar naquilo que a gente faz, né? Então, eu levo essa provocação um pouco aí para vocês. Vocês estão em que momento da vida de vocês? Pensem um pouco. Se vocês forem líderes, como vocês querem estimular novos líderes no mercado de trabalho? Ou como você se desempenha no seu papel enquanto líder? Se você não é líder ainda, né, não está numa posição de liderança corporativa ou na tecnologia, enfim, será que você quer se tornar um líder um dia? Né? Será que as pessoas elas não querem pegar tanta responsabilidade, ou como o cearense diz, tanto bucho assim? Né? Então, o que eu trago para vocês é que a liderança ela é muito solitária. Ser líder é muito solitário. E eu não estou colocando o papel de um líder como um papel vitimista, não. Estou colocando como um papel de uma pessoa que ela está à frente de um projeto, uma organização, que está envolvendo muitos riscos e que tem muita relação dessa pessoa de confiança com o cliente, né, enfim, para confiar na tua equipe de que vai fazer uma boa entrega. Então, essa pessoa que está na ponta, na linha de frente, ela precisa ter muito jogo de cintura para poder trabalhar bem com pessoas e falar bem e desenvolver bem essas pessoas. Por isso que é um papel solitário, porque é ela que tentando fazer com que as pessoas que estão no projeto que ela está trabalhando se sobressaiam e façam uma entrega, para além da entrega, possam se desenvolver enquanto seres humanos. Então, eu acredito que uma verdadeira liderança ela é movida para desenvolvimento pessoal. E aí eu digo para vocês assim, a nossa sociedade, pelos projetos que eu passei, já trabalhei com grandes instituições, SESC, né, Sistema Fé Comércio, agora é FGV. Já trabalhei também fazendo o TED Talks Student lá no Ceará,
né? Eu montava as equipes do TED Talks, inclusive se vocês quiserem montar TEDx aqui ou TED Talks, falem comigo que a gente faz acontecer. Enquanto eu estava montando esses projetos, estava nessas instituições, eu enfrentava sempre desafios muito diferentes, mas todas elas tinham uma coisa em comum, que era as pessoas que gostavam de fazer mais, as pessoas que ficavam só ali na delas, e a outra pessoa, outro perfil de ser humano que não tinha muita segurança de si mesmo. Aí é onde a gente analisa os 3 perfis de inteligência emocional. Quando a gente fala a palavra inteligência, parece só muito, eu acho que sou muito arrogante, assim, né? Eu acredito que eu colocaria como sabedoria emocional e não como inteligência emocional, sabe? Assim, é a minha opinião, né? Porque o que é a sabedoria? É você ter consciência daquilo que você pode fazer e onde você pode chegar. E a inteligência, ela é a expertise, é a hard skill, né? É a tua competência ali do que você aprendeu e como você vai desenvolver aquilo. Então, eu gosto de chamar de sabedoria emocional, que é como você lida com as coisas que você tem como projeto de vida. Seja um projeto financeiro, seja um projeto tecnológico, um projeto pessoal, um projeto do trabalho. Tá? Pesado, né, esse assunto, minha gente? Misericórdia. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu observo quando eu estou no projeto é se a minha equipe está criando distância de mim pelo valor hierárquico. Um líder é diferente de um chefe. Acho que vocês já ouviram essas teorias várias vezes, né? Um chefe é aquele que comanda, aquele que tem a voz final. O líder não, é aquele que pede contribuição à sua equipe, né? Que ouve todo mundo, que chega a um consenso. Mas o que eu observo é que tanto em projetos como você se coloca como liderança, quanto projetos que têm chefia, que é um nome mais pesado, né? As pessoas, elas criam uma distância de hierarquia. E aí eu pergunto para vocês, por quê? Por que que um colaborador ele não pode ter uma relação de contribuição e proximidade do seu líder? Isso não é uma verdade absoluta. Isso é a maioria dos projetos que eu me envolvi. Aí cabe vocês refletirem para dentro das empresas, dos projetos que vocês se desenvolvem e também de vocês enquanto líderes. Se vocês têm uma distância hierárquica da equipe de vocês, ou se não, se vocês dão uma passagem para que as pessoas possam falar e contribuir. E aí, se eu tenho essa distância, como é que eu vou entender as necessidades daquele meu colaborador? Como é que eu vou entender, por exemplo, que o João, ele quer ascender na carreira na empresa, sem o João falar? Como é que o João, que ele é assistente, acabou de chegar na empresa, mas ele está ali querendo um dia ser gerente, como é que eu vou saber que ele quer sem ele falar? Eu não tenho bola de cristal. Então eu preciso que, mais do que, óbvio, que ele vai mostrar, vai entregar o trabalho dele, mas que ele chegue e olhe no meu olho e diga assim, Jai, um dia eu quero ser gerente. Beleza, filho, pega aqui na minha mão, vamos aprender? E aí é isso que a gente desenvolve, porque um bom líder, ele não tem medo de ensinar sobre a sua própria liderança dos seus colaboradores. Ele chega junto, ele ensina, e ele não tem medo de ser substituído, porque ele sabe que é bom. Então, como eu disse para vocês, né, a vida é movida por muitos projetos e é preciso a gente visualizar quais são as nossas potencialidades. Eu acredito que a sabedoria emocional, ela parte daí. É você colocar num papel mesmo, escrever assim, à mão, no que eu sou bom e no que eu posso melhorar. E ter muita confiança naquilo que você é bom. E ter gana, vontade de crescer aquilo que você pode melhorar. Porque a partir desse ponto, você vai saber em que posição você se coloca dentro de uma empresa ou que posição
você coloca a tua empresa e a tua gestão? Porque eu estou falando nos dois lados aqui, você enquanto PJ e você enquanto CLT, enfim, seja concursado, né? Enfim, para gerir o teu plano de carreira. E aí, vocês estão tão calados, minha gente, faça alguma pergunta, pelo amor de Deus. E aí o que eu chego para vocês dizendo, galera, formação sem atualização é nostalgia. A pessoa que pensa que acabou de se formar, já é o sabichão de tudo, está muito enganada, é só o começo. O que a gente precisa? Eu, particularmente, a maioria das coisas que eu aprendi na minha vida foram todas experiências voltadas a aqui, ó, mão na massa. Muita coisa, a minha formação inicial ela é letras. Letras, né? Eu fui bater em gestão pública, a pessoa assim, né? Dois mundos completamente diferentes. Mas sabe por que eu fui bater em gestão pública? Porque eu fui aluna de escola pública a minha vida inteira, eu fui aluna de universidade pública, eu fui professora de escola pública. Eu acho que é justo, né? Eu trabalhar com gestão pública. Porque eu vivi na ponta da agulha o que uma instituição pública educacional passa. Quais são as principais dificuldades que ela enfrenta e o que eu preciso melhorar. E aí por isso que eu vim bater aqui no Paraná. Visitei 126 escolas públicas daqui. Vocês sabiam que vocês têm 126 escolas só na região de Londrina? 126 escolas estaduais, não falei nem das municipais. E eu fui, cada uma, ver qual era o problema dessa escola. Como estavam os índices de defasagem educacional, os problemas tecnológicos, os problemas de aprendizado, os problemas de evasão escolar. E aí toda escola que eu entrava, eu pensava assim, dava aquele nó na garganta, porque eu lembrava da época que eu era de escola pública. Só que eu comia a merenda escolar de vocês e é sensacional. Na minha época só tinha suco com bolacha. Então, eu penso assim, mas existem muitos problemas. E aí como é que eu consigo melhorar isso? Sem brigas, sem traves, sem... Né, quando eu vim trabalhar aqui no projeto, eu estava no meio de um fogo político. Só que eu, enquanto FGV, não posso me colocar politicamente. Eu assino uma coisa chamada de compliance. Como é que eu vou falar, como é que eu vou atuar com a política sem falar de política? Pega esse bucho. Então, gente, aí é onde foi que eu tive que colocar a minha sabedoria emocional em prática. De realmente enfrentar cenários grandes, cenários muito desafiadores, porque a educação ela é desafiadora não é só no Brasil, não é só no Paraná, é no mundo inteiro. Ela sempre está ali nas pautas de manchete como um desafio mundial. E aí como é que a gente consegue liderar, estar junto de uma equipe de 32 pessoas, em 32 regionais de educação do Paraná, com esse desafio de melhorar a educação, com esse desafio de resolver minimamente problemas de educação, olhando para a própria história. Então, o que vocês fazem hoje tem a ver, olha, me digam se eu estiver enganada, mas tem a ver com alguma reparação de algum momento da tua vida. A minha reparação foi a educação que eu tive. Hoje eu trabalho com uma coisa que para mim foi uma dificuldade no passado. Será que vocês trabalham hoje com uma dificuldade que foi para vocês no passado, na história de vocês? Então, eu vejo que a inteligência emocional, que eu gosto de chamar de sabedoria emocional, ela está muito ligada a você observar a sua função e papel social e humano naquilo que você se propõe a fazer. Uma vez que você observa isso e você sabe o valor disso, você constrói um propósito e diante desse propósito, surge uma coisa chamada de liderança, porque você se destaca.
Você entende tão bem daquilo, e não é um entendimento de teoria, é um entendimento de experiência. Que aí, num belo dia, olham para você e dizem assim, ei, vem cá, fulaninho. Deixa eu conversar aqui. Tu quer ser gerente do meu projeto? Tu quer liderar essa equipe aqui? Ah, mas por que não? Eu não entendo. Eu tive a nota no PDI boa, mas não sei se eu quero ser... Vocês já sentiram esse sentimento de... Tipo assim, já tiveram alguma oportunidade de ser líder e você ficou assim, engasgando aqui, uma parte sua queria, outra parte não, pelo amor de Deus, bateu aquele desespero? Já tiveram essa oportunidade? Se não já tiveram, vão ter. Um dia vão ter. Então eu sempre digo que quando você vive em ambientes de aprendizado como esse, por exemplo, que nós estamos agora, que você ouve histórias, que você entende as experiências, que você cai numa imersão para além das teorias que existem por aí, você consegue sempre puxar alguma coisinha daquilo que você está vivendo para um projeto teu, seja pessoal ou profissional. E aí é uma coisa que eu falo muito nas palestras que eu dou, formação continuada. E formação continuada, gente, não tem nada a ver de você fazer 1000 cursos online. Não tem nada a ver de você fazer 1000 graduações ou pós-graduações, mas tem a ver de você conseguir extrair o melhor de cada momento que você tem com cada pessoa que você convive ou passa pela vida. De você sentar para ter um papo com a pessoa durante 30 minutos e você poder aproveitar um pouco daquilo para aplicar na tua vida. E óbvio que fazer um mestrado é bom, fazer um doutorado é bom. Por quê? Porque você vai dar aquela, né, aprimorada no teu currículo. Fazer uma pós-graduação é bom. Mas não é só isso, é como você aproveita esse conhecimento técnico, teórico, para você se desenvolver na carreira. E se você não quer ser líder, pensa, será que você não seria um bom líder? Geralmente é essa tendência que acontece. As pessoas que não querem ser, é as que melhor seriam. Porque elas entendem tanto do bucho que elas vão enfrentar, que elas se afastam. Eu estou dando gatilho em vocês, não estou? Eu estou sentindo. Um pouquinho, né? Até o final eu dou mais. Então eu falo assim, né? Existem as educações, educação 4.0, 5.0, 6.0, que é o metaverso e tal. Eu poderia falar de educação a noite inteira aqui para vocês, mas essa não é uma palestra sobre educação, e sim sobre liderança e IE, né? Que é a inteligência emocional. Só que eu vou falar um pouquinho de liderança 4.0, que aí cai numa coisa chamada de ESG. Vocês já ouviram falar dessa sigla? ESG são práticas, resumindo esse termo, que eu não quero entrar em termos técnicos aqui, mas são práticas de sustentabilidade no ambiente de trabalho. Quando a gente fala essa palavra sustentabilidade, as pessoas pensam que só tem a ver com a questão de natureza, meio ambiente, mas tem a ver com o todo, com uma coisa chamada de ecossistema funcional, que vai desde a ergonomia lá no teu trabalho, se você mantém uma saúde legal, se você consegue se comunicar legal e tudo mais, e desde também a parte interior, lá dentro, da tua contribuição para ti, como você gerencia uma coisa chamada de conhecimento. E aí, eu vou passar... Gente, me avisem do meu tempo. Cadê a organização? Cadê? Me avisa, pelo amor de Deus, que eu tento a falar demais. Por favor. Então, vocês têm um termo, né, que o pessoal fala muito, que é o mundo VUCA, que é um mundo de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, que é o mundo em que nós vivemos, onde tudo é muito rápido, líquido, efêmero. E aí, como você não ter um ato de explosão, de raiva, de chateação num ambiente como esse, onde a todo momento você está tendo que fazer coisas em velocidade extrema? É desafio, né? Só que aí as tecnologias, elas estão cada vez mais aprimoradas para a gente poder exercitar uma coisa que o ser humano esqueceu, que foi ser ser humano, né? Foi ter presença no ambiente, foi largar o celular e prestar atenção numa conversa, prestar atenção no seu próprio namoro,
sabe? Ter um diálogo gostoso no restaurante, né? As pessoas, parece que estão sempre muito ansiosas pelo que vem depois, o que vem depois, o que vem depois, só que, tipo, o que vem depois? Está correndo atrás de quê? Né? Então, é muito complicado a gente pensar em inteligência emocional, sabedoria emocional e liderança, em assumir uma liderança quando existe um mundo desse jeito, louco desse jeito. Dá medo. Mas é preciso a gente se apegar a uma coisa chamada a imperfeição. E isso eu até coloco como prática para mim. Eu era muito chata, desculpa, eu posso falar palavrão? Chata pra caralho, sabe? Eu ficava exigindo de mim mesma a todo momento que tudo fosse muito perfeito e milimetricamente planejado. E não é assim que funciona, desapega. Faz. E depois tu aprende com o erro, e depois tu aprende acertando. E aí é assim que tu vai galgando os teus caminhos. E se tu se tornar um líder, vai ser mera consequência disso tudo. Topa! Se der certo, massa. Se não der certo, beleza, foi um aprendizado. Se libertar, né, dessas questões que a gente tem medo, é primordial para a gente poder exercitar o tema de hoje, que é a nossa emoção. E quando a gente exercita isso nesse mundo tão complexo, a gente tem algumas soluções. Eu coloquei aqui para vocês, eu vou falar muito rapidamente, porque a minha voz não é a voz da razão, eu estou falando aqui o que eu acredito, e nada é absolutamente verdade, mas é aquilo que a gente vive, nós vivemos a nossa verdade. Então, o que eu trago para vocês é, quais seriam as possíveis soluções para a parte da volatilidade, né? A gente tem aqui, ó, enquanto ser humano, qual é o teu papel para fazer? Ter um pouco de calma. Essa palavra resiliência, eu gosto de substituir por calma. Tem calma, sabe? O bom cearense fala, calma menino, sabe? Deixa ser avexado. Então, para a volatilidade, tem calma, respira um pouco antes de fazer uma escolha. Na visão estratégica, a gente tem as metodologias, né? Vocês são da tecnologias e vocês já devem trabalhar com Kanban, com Scrum, né? Não sei se trabalham com PMBOK, é mais para projetos de gestão estratégica, mas, enfim, existem as metodologias para a gente aplicar, né? E na visão digital, os dashboards maravilhosos, adoro inclusive. Para incerteza, né? Qual é o teu papel? É estimular uma cultura de aprendizado, desenvolver a tua equipe. Várias vezes na minha equipe a gente tinha subgrupos, né? Tinha um grupo grande e tinha os menores grupos. E aí quando um estava passando um aperreio, todo mundo chegava para dar uma ajudada, saca? Então, se você pode ajudar o colega e se aquilo vai te fazer se desenvolver, porque quem se ensina é porque sabe, né? Então, é a melhor maneira de você provar que você manja de um conteúdo, que você manja de um assunto. É você ensinando. Na visão estratégia, para as incertezas que a gente vive na vida, é criar plano de ação. Cria um monte de cenário. Um monte não, estou exagerando, mas cria pelo menos uns 3, né? Para você poder mitigar mais os erros. E na visão digital, tem aí as IAs, né? IA generativa, o Big Data, para você poder desbravar esses cenários. Oxe, filho, passa. Ah, tá. Complexidade, né? Se tu está envolvido num projeto complexo, seja um projeto pessoal, um projeto profissional, na tua visão humana é muito importante que tenha uma coisa chamada de colaboração. Só que a colaboração ela é difícil. Porque a gente tem aquele pensamento, que é um pensamento que vem desde a escola. Não, quero fazer sozinho. E a pior coisa, quando você enfrenta em grupos escolares, que o pessoal leva para a fase adulta, sempre tem o na equipe que fica escorado, o que quer segurar a cartolina, o que faz tudo, né? E quando você é produtivo, você só se lasca. Por quê? Porque vão jogar mais trabalho em cima de você.
Essa é uma realidade. Mostra serviço para tu ver, bichinho. Só que isso é uma faca de dois gumes. E eu digo por quê? Porque quando você mostra esse lado produtivo, quando você faz, e não é por querer mostrar não, é pela tua impaciência. Quem é produtivo é impaciente, porque não tem tempo para o tempo do outro. Percebam isso em vocês. Eu era super chata, eu falei. Quando eu era na época de escola, eu pegava tudo para mim, porque eu não tinha paciência para esperar os meus amigos enviarem a parte deles. E aí eu tendia a fazer tudo sozinha. Então, talvez você está pegando o bucho todo para você, porque você é impaciente, porque não espera o resultado do outro, ou não tem paciência para o tempo do outro. Mas isso tem uma consequência. Liderança. Um dia, a liderança ela chega. Porque você mostrou tanto que você é capaz. 5? Caraca, meu irmão, passou rápido. Que aí a liderança veio para você. Gente, eu vou deixar esse slide lá no grupo, pode ser? Bom, vou colocar aqui só a visão humana, porque a técnica vocês já sabem bastante, a humana também, mas eu estou compartilhando aqui meu conhecimento com vocês. Então, a gente fala escutativa, né? O que é uma escutativa? É tu ser presente. Vamos simplificar isso? O pessoal fala assim, escutativa. É tu ser presente, é tu abrir o ouvido, olhar para a pessoa e escutar tudo que ela está falando. Entender. E se tu não entender, pede para ela explicar de novo, de outra forma. Tu não pede isso para a IA, para ela explicar como se fosse para um menino de, 10 anos de idade. Faz isso com o ser humano também, se tu não entende algo. Isso é um princípio bom de liderança, tá? Eu observei já que algumas pessoas na minha equipe tinham muita dificuldade de entendimento do projeto, né? E aí quando você identifica isso, que as pessoas elas, às vezes têm vergonha de dizer que não entenderam, porque fere o ego, né? E aí quando fere o ego, o negócio fica mais complicado, porque a pessoa se acha incompetente. Então, mas vamos abrir o jogo. Não entendeu? Ei, desculpa, eu não entendi. Mas você poderia me explicar novamente, tal, dá aquela, sabe, amaciada. Bom, quais são as competências de um líder moderno, né? Ou seja, de uma pessoa que está na liderança que precisa entender da sociedade de hoje. É ter uma visão holística, compreender quais os perfis de pessoas que a pessoa tem ali na sua equipe. É entender de habilidades humanas. Se você não for um bom líder, por favor, estude sobre o ser humano. Quanto mais ser humano você é, melhor líder você se desenvolve. E óbvio, né, entender minimamente das ferramentas que vocês trabalham, né? Então, autoconhecimento é fundamental, como seu papel humano, autorregulação. O que é autorregulação? É você ter calma. Calma, respirar até 5 e não explodir na frente de todo mundo. Ir no banheiro, dar um grito, depois voltar, sabe? Ir para terapia. Ter um bom relacionamento com as pessoas, né? Entender. E a empatia que eu falo que é, né? Entender minimamente o outro. Cada um tem seu universo, suas dificuldades, seus problemas pessoais. Então isso é imprescindível. Bom, aqui eu fiz vários checklists, né, sobre inteligência emocional, desenvolvimento pessoal e educação contínua. Vou passar porque meu tempo está acabando. Mas o que as equipes precisam para lidar e serem futuros líderes, né, de suas equipes? É confiança, galera. Sabe, a gente precisa ter confiança, precisa ter sensação de pertencimento. E não é aquele papo velho, antigo, de dizer assim, vamos vestir a camisa da empresa. Essa questão de vestir a camisa da empresa é muito você ter responsabilidade com o teu trabalho. Isso não é demais, não é você sair ostentando a camisa da empresa por todo o canto, não. É você ter responsabilidade no seu trabalho, é você fazer boas entregas, que você está sendo pago por isso, ou você está pagando por isso, né? Sendo contratado. E você poder ser colaborativo com os teus colegas de trabalho. Seja quem for, seja aquela pessoa chata, seja aquela pessoa mais legal. Você ter essa sensação de que você está colaborando. Eu chamo isso de vestir, essa tríade de vestir a camisa da empresa. Se você consegue fazer essas 3 coisas, legal, pronto. Não precisa estar babando o chefe ou coisa do tipo, não.
E aí você cresce, porque o crescimento ele é interno. O crescimento pode não vir externamente. Então, quando vocês sentirem a sensação de que vocês não estão crescendo mais naquele lugar, ou que aquele lugar não está dando mais espaço para você crescer, sai, se arrisca. Eu fiz isso 1 ano atrás. Falei, aqui não está dando espaço. Estava numa empresa 6 anos, empresa grande, nacional. Eu olhei assim, gente, estou fora. Muito obrigada por tudo. Ninguém entendeu quando eu fiz isso. Ah, mas você está tão bem aqui. Eu falei, tá, mas não estou crescendo. 1 semana depois que eu fiz isso, a Fundação Getúlio Vargas me chamou. 1 semana depois, eles me botaram aqui. Eu tive que literalmente vender tudo no meu apartamento, pegar o meu esposo, vamos para Londrina, com 2 semanas. Até com uma palestra para dar no Congresso Nacional da Educação, ainda tive que pedir 1 semana a mais para eles. Então, arriscar é preciso para a gente crescer, tá? Eu digo isso para vocês por experiência própria. Você é bom, confie que você é bom, que você se arrisca e vai. E aí, a gente tem alguns desafios para finalizar, que é, por que as pessoas têm tanta dificuldade em implementar a inteligência ou sabedoria emocional dentro dos ambientes organizacionais, ambiente de trabalho? Resistência, às vezes não se identifica com a cultura da empresa, tem barreira de comunicação, não sabe se comunicar, ou porque é tímido, ou porque é egocêntrico demais. A maioria das vezes, gente, isso é timidez, tá? Não é egocentrismo, não, é timidez. Falta de exemplos positivos, não teve referência de vida. Eu fui uma das pessoas que eu não tive referência nenhuma. Minha mãe está se formando na faculdade agora, porque eu estou assim, ó, em cima dela, porque outra história que eu um dia conto para vocês. E ausência de treinamento. A pessoa não acredita, esse negócio aí de treinamento de inteligência emocional, de papo de coach, de humano, isso aqui. Os coaches estragaram, né, esse tema, mas enfim, não serve para nada, né, mas isso, você desenvolver a sua parte humana, que o pessoal chama de soft skills, é primordial para tu poder se sobressair melhor e ter um pouquinho de qualidade de trabalho e de vida, né? Então, é preciso acreditar nas pessoas. Olhar para a tua equipe, olhar para a pessoa e dizer assim, caraca, esse menino é bom aqui, o que ele está fazendo aqui? Ele precisa vir para cá. Eu conheço muitos líderes que às vezes não olham. Tem um menino muito bom aqui, mas não consegue colocar ele na função correta. E aí a pessoa é tímida, fica ali presa durante anos numa mesma função, com um potencial enorme para entregar. E, por último, é preciso enxergar além das habilidades técnicas, tá? Liderar, acima de tudo, é ser um ser humano. Não tem segredo, gente. Basta você ser um bom ser humano, gostar do que você faz, com certeza você vai ser um excelente líder. Obrigada. Ninguém fez pergunta. Brincando. Muito obrigada. Maravilha, maravilha. Ô, Jé, fica aqui com a gente mais um pouquinho. Vamos abrir agora para o pessoal tirar dúvidas, né? Então, quem tiver dúvidas agora, vamos levantar a mão aí para perguntar para a Jai. Primeiro, parabéns pelo conteúdo. São temas que eu gosto muito, né? Eu sou da área de desenvolvimento e eu olho para essa parte de liderança, comunicação, soft skills. Isso realmente é o que faz diferença, né? Para a gente evoluir como empreendedor, como programador, enfim, qualquer área da tua vida você vai se desenvolver. Então, pessoal, quem tem dúvidas aí para a Jai, a gente vai levar o microfone. Obrigada. Boa noite, pessoal. Fui aluno Boa noite. também, trabalho de desenvolvimento há 14 anos. Eu fiquei bem caiado aqui, eu vim entregar, recebi o convite, acabei entrando aqui, causou bem a palestra. Mas olha, né? Já fui tech leader, arquiteto, e hoje eu tento montar os meus projetos para as várias pessoas, né? Então, bem equipe pequena. Uma coisa que me deixou bem impactante na fala foi saber ser líder. Eu sempre ajudei todo mundo, aprendi aqui também, na PUC, que eu estudei.
todo lugar, mas se ensina, mas não se aprende. Mas o frio na barriga de empreender e não ter aquela comodidade ou aquele cargo, sempre acompanha, mas eu acho que faz parte dos desafios. Então é mais sobre isso que você falou. E outra frase impactante de respirar, eu comparo com a do Silvio Santos. No momento nossas vidas, a gente precisa de tempo, ganhar tempo. Essas duas questões eu achei bem legal, um pouquinho mais cedo. E é só tem uma coisa na prática aqui, um exemplo de situações. Como é teu nome? Tiago? Tiago, muito obrigada pelo feedback. Gente, podem dar feedback além de perguntas também. Eu fico muito grata porque a gente sabe assim que não é qualquer pessoa que sai num dia chuvoso e frio para estar trocando informação e networking. Vocês estão aqui por algum motivo, né? E é um motivo muito forte, que é se desenvolver profissionalmente, pessoalmente, a gente poder olhar um na cara do outro e poder trocar uma ideia. Né? Não é qualquer pessoa aqui que faz isso não, galera. É bem desafiador. Mas obrigada pela tua contribuição, Tiago. Mais alguém, galera? Opa, lá atrás. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Eduardo. Eu queria saber melhor sobre a pesquisa que você fez sobre a escola pública aqui em Londrina, que foi 196? 126. 126. 126, então. Eu queria entender melhor por que você fez essa pesquisa, se foi um projeto profissional, pessoal, eu queria entender melhor como é que foi. Legal, como é teu nome? Eduardo. Eduardo, prazer, Eduardo. Bom, foi um projeto, gente, que foi um projeto de aprimoramento dos núcleos regionais de educação para poder fortalecer a educação pública e o IDEB daqui, né? Vocês foram em primeiro lugar no IDEB, no último IDEB que teve, que foi o de 2023. E qual era a proposta do projeto, que foi um projeto da Fundação Getúlio Vargas junto com a Secretaria de Educação, voltado para a gente poder conhecer os territórios escolares e resolver questões de gestão escolar. Então, a gente queria entender como é que a gestão escolar ela estava administrando a questão do conhecimento do aluno, da evasão escolar, que é um problema muito sério nacionalmente, né? Alunos que estão fora da escola, questões relacionadas também à aprendizagem. Então, qual era o nosso papel? Era entrar na escola, entender como isso estava sendo feito e propor um projeto, uma melhoria para a escola poder desenvolver isso nos alunos e na gestão. Boa pergunta. Mais alguém? Aqui e aqui. Quando a gente vai falar de inteligência emocional, estando num papel mais de liderança, geralmente a pessoa já está mais envolvida em estudar o contexto ou buscar conteúdos, né, que vai te agregar de uma forma para conduzir a equipe ou pessoas que estão ali ao redor. E eu sempre tenho comigo uma palavra que eu ouvia muito assim na época que eu estou crescendo, que é a palavra conduz e o exemplo arrasta, né? E eu fico pensando assim na prática mesmo. Além de você dar o exemplo, como que você pode estimular as pessoas que estão junto a você no time e alguma coisa a tentar buscar mais conteúdo sobre inteligência emocional? Como é teu nome? Pietro. Pietro, excelente pergunta, porque isso cabe muito da boa vontade da pessoa, né? Como liderança, às vezes eu tenho duas práticas, dois estímulos. Uma é a mais básica, que é fornecer conteúdo. No meu grupo, por exemplo, eu tinha um subgrupo que eu gostava muito de toda semana trazer um conteúdo, uma temática, assim, para a gente discutir de um contexto que a gente tinha vivido naquela semana. Então, por exemplo, se a gente tinha vivido um problema com um chefe de uma instituição tal, que a gente estava prestando um serviço e era um problema que isso ocasionou desconforto na equipe, eu trazia e eu pedia sugestões da minha equipe de como a gente poderia resolver esse problema de comunicação e relacionamento, sabe? Então, é uma troca, é um conjunto. Eu queria saber um pouquinho da opinião deles, mas para eles se sentirem seguros, porque é importante como líder você proporcionar um ambiente acolhedor, um ambiente com segurança para as pessoas falarem isso,
eu gostava de jogar primeiro o meu contexto. Falava aqui a minha opinião e aí trazia a opinião, né, das pessoas e a gente montava um plano de ação para poder resolver aquilo. E a segunda forma era observando, de fato, quando a gente estava nas visitas de campo, né, nesses projetos. A maioria dos projetos que eu estava envolvida, não agora eu estou num projeto remoto, na superintendência, mas nos projetos que eu estava envolvida a ponto aqui mesmo, presencial, muita coisa a gente via no olho a olho acontecendo, sabe? Tipo, coisas bem pesadas, assim, mas te dando um exemplo, uma situação em determinado ponto em que o líder daquela instituição, daquele canto, ele estava com assédio moral com seus colaboradores. Então, como é que a gente conseguia fazer com que aquele líder, no qual nós estávamos prestando serviço, tivesse a consciência que ele estava fazendo aquilo? E aí a gente implantava instrumentos para ele observar. Por exemplo, pesquisa de feedback, reuniões gerais, como as pessoas se comportavam e como as pessoas... É a questão da análise comportamental, sabe? Se aquelas pessoas elas estavam ali mais temendo o chefe, o líder, ou então respeitando, né? E aí a gente trazia esse feedback muito de acordo com o líder, né? De uma forma um pouco mais macia, para ele entender que ele precisava se desenvolver e melhorar aquele tipo de postura, sabe? Então, era tanto dentro da equipe, que eu gostava de fazer, também, mas quanto fora, junto com o cliente. E com o cliente era o maior desafio, óbvio, né? Porque o cliente está pagando. Então, como é que você vai fazer ele observar que ele não está deixando a sua equipe confortável, né? Então, a gente precisa implantar métodos, ferramentas e uma observação bem na conversa mesmo. E sempre quem fazia a conversa final era eu. Eu não deixava para a minha equipe fazer, eu não deixava para a minha equipe pegar esse bucho. Era sempre eu, levava todo o aparato que eu tinha, teórico e tudo, e dizia, olha, isso aqui está acontecendo. Como é que a gente pode fazer para melhorar? Quanto tempo você acha que isso está acontecendo? Por que os colaboradores eles estão reclamando disso? Né? Então, é bem desafiador, mas é possível. Te respondi? Nada. Boa noite. Boa noite. Eu pesquei algumas palavras-chave que você falou no meio da palestra, que é a sociedade do cansaço, atualização contínua, sabe? É uma coisa que é um pouco isso, inclusive. Mas minha pergunta vai mais no sentido da parte das empresas que você já prestou serviço, por exemplo. Você respondeu um pouquinho nessa outra pergunta, mas qual que é o desafio que você teve para mostrar para os seus clientes, para essas empresas, o quanto eles tinham que investir esse tempo e esse dinheiro, principalmente, que é o que mais importa ali, no caso, como empresa, né? Qual que é o desafio que você tinha que mostrar? Olha, você vai precisar investir esse tempo, esse dinheiro, para treinar esses profissionais líderes, passar isso para os funcionários também, ou para os liderados, né, no caso. Legal, boa. Bom, teve experiência que já deu muito certo, teve experiência que não deu certo. Teve experiência que foi eu sair do canto, o pau comer depois. Então, é tipo assim, na experiência que deu certo, vou te falar, né? É muito importante você primeiro desenvolver o líder, sabe? Isso passivamente. Formações, encontros, envolvimento com outros líderes para ele poder se perceber de como ele está gerindo. Depois que você faz isso, aí você entra com a consultoria, que é a parte mesmo cara a cara. Olha, isso aqui, vamos testar isso aqui esse mês, e no outro mês vamos testar isso aqui com a equipe. E sempre os testes eram envolvendo reuniões, reunião geral e reunião diária. Então, diária que eu falo, acabou ficando ambíguo, né? Mas é por área, não diária, né? E nessas reuniões por área, o líder ele conseguia ver qual era o problema que ele estava tendo com aquela determinada equipe e como ele estava se colocando e perceber que ele tinha diferença de comportamento de equipe A para equipe B, sabe? Mas primeiro eu precisei levar esse líder para juntar com outros e se perceber quem ele era, antes de
colocar ele junto com a equipe. Então é uma questão espaçada. Primeiro uma fase, que é a fase de líder para líder, depois a fase de líder para a equipe geral, depois a fase de líder para a equipe segmentada. Tá? Que aí ele consegue perceber como ele está gerando um papel em cada ambiente. Se ele está sendo mais macio de líder para líder e mais rígido com as equipes específicas, se ele está cometendo preconceitos com determinadas equipes, porque isso acontece também. Existia, tipo assim, a equipe A falava, ai, é uma pessoa maravilhosa. A equipe C, descascava. E aí, como é que eu faço essa equipe C ter a mesma percepção que a equipe A? Vou mesclar as pessoas? Não vou. Não vou. O que eu vou fazer? Eu vou tentar perceber o que a liderança, o chefe está fazendo diferente com a C, que não faz com a A. Sabe? Te respondi? Mais alguma? Não? Só levantou, né? Foi só enchendo. Por favor. Acho que é a última. Esse é o último. É a última, né? Vamos Boa lá. noite a todos. Boa noite. Eu sou um jovem que sempre está tentando assim, buscar sempre crescer na parte de liderar, mas eu queria saber como que eu posso desenvolver uma liderança em um projeto que as pessoas não se entendem ou as ideias não se batem. Eita! Jogou a granada, hein? Vamos lá. As pessoas não se entendem. Esse é um dos tipos de problema mais comuns que eu tenho acesso. É quando, de fato, a equipe não tem a chamada sinergia, né? Um fala mal do outro, aí fazem subgrupinhos, né? Então, assim, como é que tu pode se desenvolver? Primeiro, adquirindo uma postura de não pertencer a esses grupos. É a primeira coisa. Não se deixar envolver ou envenenar por alguma ideologia de algum desses grupos. Você precisa ter o seu pensamento individual, as suas percepções individuais do que a tua liderança é para ti e como ela te trata. É a primeira coisa. Porque quando você faz parte de um pensamento coletivo, nessa instância que você quer o quê? Uma progressão de carreira, um desenvolvimento da empresa, certo? Você precisa adquirir suas próprias percepções e racionalizar sobre isso de forma individual. Óbvio que você vai muito mais observar as pessoas, como aquele líder age, você vai tirar as suas sugestões. E aí depois você vai pegar um ou outro caso, vai se comunicar com essas pessoas, óbvio, sempre sendo muito cortês, muito colaborativo com todos os grupos, mas é muito importante que você não se envolva, porque aí você vai ser só mais um que possivelmente, dependendo da tua chefia, da tua liderança, pode te estigmatizar, que isso acontece infelizmente. Ah, fulaninho está no grupo tal lá, né? E aí isso te colocar numa saia justa. Então, crie o seu próprio cenário, sabe? Crie o teu próprio cenário, se desenvolva, estude bastante, tope desafios, que isso é muito importante para você crescer, porque sem desafio você não cresce. Não tem, gente, não tem quem cresça sem desafio. Vamos chegar a um consenso. O desafio ensina a gente a se superar e às vezes a gente nem sabe que a gente é tão bom até pegar um desafio. E aí você vai construindo isso dentro de si. E você está começando de forma certa, porque você está aqui, você fez uma pergunta, você está com escutativa, você se permitiu abrir um pouco do teu cenário. E eu acredito que segue nesse rumo, que aí um dia você vai ser ou líder da sua própria empresa ou na empresa que você está. Tá bom? Valeu. Maravilha, que aula, hein, galera? Obrigada.